E hoje nós vamos falar sobre uma água funcional, né, do nosso equipamento Kangen, uma água super alcalina, uma água muito querida, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre água super alcalina, uma água de pH elevado, de pH 11,5, produzido pela tecnologia Kangen e disponível no nosso dia a dia, com muitas funcionalidades, né? E essa aula é para te ajudar a entender, a compreender e a ajudar outras pessoas no uso correto indicado dessa água, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é essa água, por que ela funciona para as coisas que a gente recomenda que ela funcione, né? Então, essa é uma aula do curso Aplicabilidades das Águas Kangen, que a gente está iniciando por aqui, com muita dedicação e coração. A gente sabe que existem muitas dificuldades no caminho, tanto no uso correto das águas, né, dos diferentes tipos de água, quanto também até na forma da gente estar ensinando. Então, esse aqui é um experimento para a gente estar compartilhando as nossas experiências e também o que há de estudo científico, de estudos clínicos a respeito do uso de todas as águas que a gente utiliza aqui, né? Água parece tudo igual, parece ser única, mas não é. E a gente, quando aprende sobre isso, aprende os diferentes tipos de pH, que é uma das características das águas, tá? Aqui nós vamos falar também de ORP, que algumas águas têm ORP negativo, outras têm ORP positivo, outras têm uma quantidade de milivolts, ou seja, de uma carga elétrica diferente. Então, nós vamos analisar essas características e compreender como é que essas águas funcionam no nosso dia a dia, né? E aqui eu trouxe para vocês o seguinte, primeira coisa, né? A coisa básica, a gente não pode começar sem entender o que é essa água chamada uma água super alcalina, ou ácida, ou alcalina forte, né? Como vem nos nossos manuais aí do próprio equipamento. Então, assim, é uma solução eletroquimicamente ativada. Resumindo, gente, é uma água dissociada. É uma água que separa os íons positivos dos íons negativos. E é por isso que ela é chamada de água superalcalina, porque quando faz essa separação, nós precisamos de um aditivo, né, que é o catalisador de eletrólise, né, que é uma solução salínica também, e isso vai separar os íons positivos dos negativos, deixando mais concentrado aqui os íons, né, que são negativos, ou seja, doa elétrons, né, entrega elétrons, né. Então, assim, e ela é altamente básica e redutora. Básica, gente, é o que é alcalino, tá? A gente fala que o nosso organismo, ele faz o equilíbrio ácido-base, né? Seria ácido alcalino para leigos, para a gente entender. Então, toda vez que a gente falar de básico, aqui nós estamos falando de alcalino, tá? Com propriedades físico-químico que lhe conferem ações de detergente e desengordurante, né? E a gente vai entender por que isso acontece, tá? Ela é utilizada em muitos países, tá? Como uma água de remoção sustentável, de gorduras, tá? Então, aqui no Brasil isso é novo, a gente não tem muito material sobre isso, não estamos, assim, culturalmente preparados para utilizar água para limpeza de superfícies, né, gordurosas, tá? Mas isso é muito comum em outros países, tá? E também na remoção de agrotóxicos e pré-tratamento de alimentos, tá? Então, nós vamos estar destrinchando isso aqui. Vamos lá. Quimicamente, né, o ambiente básico, ele promove a quebra de ligações estéreis e ácidos graxos presentes em resíduos oleosos, transformando em sais solúveis, ou seja, essa aqui é aquela parte que a gente fala assim, que é onde vira sabão, né, onde a gente usa sabão para lavar a louça, para desengordurar, ou
por exemplo, quando a gente está com uma panela muito engordurada, a gente aquece a água. E isso por quê? Para quebrar essa barreira de óleo que a gente tem ali, né? Quebrar essas moléculas. Então, essa água superalcalina, ela, sem precisar ser aquecida, ela já tem essa função. Ela consegue quebrar essa barreira de ácidos graxos ali. Por isso, a água superalcalina atua como agente desengordurante, emulsificante e removedor de compostos lipossolúveis, sem a necessidade de superfactantes sintéticos. Aqui nós estamos falando de quê? Outros produtos químicos, agentes químicos que também fazem isso. E olha só as características dela. Por que que é interessante para crianças? Por que que é interessante o uso dessa substância, aliás, dessa água, em vez de substâncias químicas em casa, né? Por conta que esses produtos, eles não são perigosos, eles não são, essa água, ela não é perigosa para as nossas crianças, para os pets, nós vamos estar falando sobre isso mais. Por quê? Olha só, ela tem uma capacidade de milivolts aqui, ó, de negativo, de superior a 600 milivolts, tá? Então, isso, ao contrário da nossa água superácida, né, que ela tem, superior a 500 milivolts positivos, essa aqui é negativa, né? Então, a gente acaba utilizando essa água para fazer a limpeza, a higiene de vários dos nossos produtos de uma forma sustentável, porque ela não agride o meio ambiente, ela é natural, ela é biodegradável, não vai danificar a natureza, né? Não vai ter nenhum risco para a natureza, e é totalmente segura para as nossas crianças, tá? Deixa eu ver aqui. Por que isso? Eu já comecei falando, na verdade, né? Por conta da separação iônica. E aqui, gente, o que é legal é que não vai adição de aditivos químicos. E eu gostaria de falar aqui, por exemplo, assim, ó. Vamos pensar uma coisa aqui. Você sabia que a soda cáustica, por exemplo, que a gente utiliza muito, né, na limpeza pesada, né, para desencrustar algumas sujeiras, né, sujidades aí bem fortes, ela tem pH 14. Então, não é só uma questão do pH, mas é uma questão que nos mostra que os produtos que nós utilizamos para limpeza geralmente são alcalinos, tá? Uma água sanitária, por exemplo, ela só tem ação antibactericida, se ela for diluída em porções, como recomendada nos rótulos, para que ela possa ter ação como a água superácida. Porém, da forma como ela vem na embalagem, se a gente utilizar, ela tem o mesmo aspecto da água superalcalina, não é? Ela tem o cheiro da superácida e a viscosidade da água superalcalina. Então, assim, a água superalcalina que nós utilizamos, ela tem essa condição de remover gorduras, tá? Porque ela tem essa lembrança ali dessa viscosidade, só para vocês associarem, tá? Então, olha só, qual é o problema da gente estar utilizando aditivos químicos na higiene das nossas casas, por exemplo? Estou falando de uma característica da água superalcalina, que a gente utiliza na limpeza da nossa casa, né? Fogão, geladeira, todas as partes necessárias da cozinha ali, a gente acaba utilizando a água superalcalina para fazer a remoção de óleos, e eu vou entrar num detalhe da preparação dos alimentos. Mas, principalmente, gente, por conta, a gente deve evitar o uso de produtos químicos nas nossas casas, por conta do risco de contaminação. E aqui eu trouxe só para a compreensão de vocês os casos de alergia, né, que é muito comum, tanto em adultos quanto em crianças, tá? Em 2024, 26% das internações, segundo os dados que a gente teve acesso, as crianças foram internadas por complicações referentes a rinite alérgica, respiratória,
por inalação de produtos químicos, tá? Gente, nós não fazemos ideia do quanto fazer a limpeza e higiene das nossas casas diariamente, banheiros, enfim, os quartos, né, com produtos químicos, pode estar cada vez mais acelerando o processo de intoxicação e irritação das nossas crianças, né, mucosa e tudo mais. Essa pesquisa falava ali, inclusive, que as crianças expostas muito cedo, né, ali antes dos seus 3 meses de vida, exposta a esses cheiros, a gente imagina que é só o cheiro, mas não é. Tem toda uma... essas partículas estão no ambiente, né? E a inalação disso, cada vez mais precoce, em busca da limpeza, através de produtos químicos, tem desenvolvido cada vez mais rápido, mais precocemente, essas alergias, tá? Inclusive, o mercado de produtos exclusivos para bebês tem aumentado muito, porque cada vez mais nós utilizamos mais produtos químicos para fazer higiene e cada vez mais estamos expondo nossas crianças a essas limpezas mais cedo. Então, eles vão ficando também suscetíveis a essas irritações, seja cutânea, ocular, mucosa, garganta, ouvido, por conta da exposição a produtos químicos, né? Então, assim, aqui, ó, a gente traz alguns exemplos. É muito comum secreção nasal quando está fazendo a limpeza, né, da casa, a criança já começa a espirrar, comichão ocular, né, ficar coçando, lacrimejando, tosse com dificuldade de respirar, irritação cutânea, né, aquelas coceiras. Então, assim, a gente viu aqui muitos exemplos de irritação por contato. Inclusive, assim, alguns produtos, eu vou citar aqui, não se atenham a marcas, tá? É apenas uma explicação. Por exemplo, assim, ó, Poliflor, né? É um produto altamente cancerígeno, a composição. E segundo as portarias que autorizam, a porção, a concentração é muito baixa, então tá tranquilo, né? Então, assim, você pode ter na sua casa. A questão é que cada vez mais nós estamos expondo os nossos filhos, nossas crianças, netos, a todas essas situações, e isso acaba acumulando no organismo. E aí nós temos um problema. Gente, o problema da desidratação crônica é muito sério, porque o organismo não consegue fazer a remoção dessas microcontaminações do dia a dia. Então, vai se acumulando isso no organismo. Então, aí nós vamos chegar numa idade, numa fase, em que o organismo já não consegue lidar com isso. E aí ele acaba sintomatizando em alergias, em problemas respiratórios, porque o organismo simplesmente não consegue mais liberar toxinas porque você não bebe água, porque você ou bebe uma água de péssima qualidade. Então, precisa fazer uma ingestão de quantidade e qualidade adequada para que o seu organismo possa fazer a remoção de toxinas que a gente tem contato todos os dias. Olha só, outro dado interessante, a intoxicação alimentar, e aqui eu falo de tudo, tá? Adulto, criança, idoso, é muito comum, né? Todos nós já passamos ou vivenciamos com alguém próximo que viveu isso, né? Essa intoxicação alimentar. Muitas vezes, quando a gente fala em intoxicação alimentar, a gente pensa primeiramente em bactérias, né? Salmonela é a principal, né? A gente sempre resume intoxicação alimentar a isso. E, na verdade, não é. Tem intoxicação alimentar por vírus, né? E aqui eu gostaria de falar da importância da água superácida, porque, por exemplo, brócolis, né, as folhas verdes que a gente compra no supermercado, elas podem estar contaminadas com vírus. E nós temos a obrigação de fazer a higienização, senão pode acontecer uma intoxicação alimentar sim, né? Por fungos, muitas vezes, quantas e quantas vezes nós não descartamos só a parte que está com fungos, né? De uma fruta, de alguma coisa, de um vegetal, e isso também causa intoxicação alimentar.
mas pouco se fala sobre intoxicação alimentar por produtos químicos. Por exemplo, resíduos de produtos químicos nas panelas, nas travessas, nos copos. Quantas e quantas vezes nós lavamos com detergente químico o nosso copo de todo dia? Já paramos para pensar que se não fizer um bom enxágue, nós vamos estar consumindo resíduos químicos? Né? Então, assim, várias situações podem estar acontecendo em relação ao produto químico. Por exemplo, tem pessoas que determinados tipos de detergente em pó, de sabão em pó para lavar roupa, não pode utilizar, porque dá urticária na pele. Ou seja, a pessoa ela já tem uma sensibilidade a produtos químicos contidos naquele produto, né? E isso acaba também por tornar uma irritação de pele, por exemplo, cutânea, né? E aonde a gente quer chegar? Os óleos tóxicos. Hoje eu estava fazendo uma revisão, uma pesquisa sobre os principais agrotóxicos utilizados no Brasil, né? Nós temos até uma pesquisa da Unicamp, um teste realizado pela Unicamp, com os 3 principais agrotóxicos utilizados hoje no Brasil. E, infelizmente, toda cultura precisa desses agrotóxicos, porque em grande quantidade não consegue conter as ervas daninhas ou as pragas dessas culturas. Então, acaba que nós consumimos produtos, os grãos principalmente, gente, milho é o que mais me assustou da quantidade de agrotóxico que vai na produção de milho. E nós utilizamos isso em praticamente tudo, né? Então, assim, para fazer a remoção desses óleos tóxicos aplicado na lavoura, nas grandes culturas, seja ela em grãos ou no hortifruti, nós precisamos ter a consciência de que é necessário fazer essa remoção no nosso dia a dia. É responsabilidade nossa fazer esse trabalho. Tá? E aí, aqui eu trouxe 3 tipos de água que são importantes na desintoxicação alimentar. A água superácida, para fazer higienização, né, antiviral, principalmente, bactérias também, né? E por que isso acontece? Porque a água superácida, de pH 2,5, ela tem essa capacidade de quebrar essa barreira lipossolúvel dos insetos, dos micro-organismos, perdão, e através dessa eletricamente, né, da capacidade elétrica, que é os milivolts, tá? E para fazer a remoção dos óleos, nós precisamos da água superalcalina, que a gente utiliza todos os dias na nossa bancada. E fazer a ingestão de água de pH 9,5. Muitas vezes as pessoas falam, qual água eu uso para isso ou para aquilo? Primeira coisa é a água de pH 9,5, porque ela vai ajudar o seu organismo a fazer a desintoxicação e fazer a hidratação correta celularmente, tá? Então, nós precisamos fazer a ingestão correta. E aí, quando a gente vai falar da água superalcalina, gente, a pergunta que as pessoas fazem, mas é possível, né, reduzir ou remover os agrotóxicos dos alimentos? Fica essa dúvida. Então, aqui eu trouxe para vocês um teste realizado pela Unicamp, olha aqui, tá? Foi realizado em 2022, 26 de novembro de 2022, esse teste, e que o resultado, né, aparece aqui, ó, o 2,4-D, que é um dos principais agrotóxicos utilizados no Brasil, é o mais difundido, olha lá, ó, 82% em 4 ensaios diferentes de redução, né, remoção do agrotóxicos nos materiais, né, testados. A atrazina, olha lá, 99%, gente. Então, nós temos um uso muito bom da água superalcalina nas nossas casas, né? A cimazina, ó, lá também, ó, 94%. Então, assim, nós temos segurança na utilização dessa água para fazer de verdade
a remoção dos agrotóxicos dos nossos alimentos, né? Sempre que eu posto ali o feijão, principalmente, é porque é mais fácil de visualizar, mas tudo a gente lava com água super alcalina aqui em casa. Então, assim, os produtos, eles vão sendo cada vez mais estocados, armazenados, e eles precisam tanto de produtos químicos lá na lavoura, para que ele possa crescer, para que ele possa ter uma cultura forte, quanto também na armazenagem. Alguns produtos nós sabemos, por exemplo, o arroz, que ele recebe um talco para ficar armazenado, né? Senão ele já vem descascado, se ele não tiver ali esse talco, branqueador, inclusive, ele não suporta, não dá tempo de chegar em casa, né? Então, imagina a quantidade de produtos químicos que são adicionados aos nossos alimentos diariamente. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade de fazer a higienização e a limpeza dos nossos alimentos. E aonde que isso reverbera? Na qualidade da nossa saúde. Muitas vezes nós estamos intoxicados, e aí falta água para fazer essa limpeza diária. Você não toma água antes de ir dormir, que é quando o seu organismo vai parar tudo, vai fechar a fábrica para fazer a limpeza, né? Fazer toda aquela higiene de todo o seu organismo, e você não bebeu água suficiente durante o dia, não bebeu ao ir deitar, seu organismo vai fazer uma limpeza seco. E aí? E aí, quando é pela manhã, você levanta, você vai fazer um xixi concentrado, ter odor, desagradável, desconfortável para urinar, porque você não tomou água suficiente. E o pior é que as toxinas não vão ser todas removidas. E aí, você, novamente, começa o dia tomando um cafezinho preto, não lembra que precisa tomar água antes de tudo isso, e uma água boa, de qualidade, não sabe fazer isso, vai lá, toma seu cafezinho preto, que é ácido, que vai oxidar um pouco mais, e aí faz mais um xixizinho, sai para o trabalho, sai para a rua, e vai passar o dia de novo sem beber água e sem fazer a remoção de toxinas. E aí, isso vai se acumulando. Eu estou falando assim, alguma bobeira, gente? É muito comum isso. Às vezes as pessoas passam o dia com apenas um descarte de urina. É muito sério isso. Aí quer chegar aos 60 anos, bem, não vai chegar. Vai desidratar antes, vai ter um monte de problemas antes disso, porque não bebe água de qualidade. E quando bebe, é uma água ruim, é pouca água, não vai remover essas toxinas todas, esses produtos químicos todos, porque aqui nós estamos falando de alimento, né? Mas e o alumínio que está no antitranspirante, e o perfume, que tem lá um monte de coisa que não deveria estar lá, no batom, na maquiagem, no shampoo. O que nós temos é produto químico na nossa vida, o tempo todo. Só que segundo as informações, é tudo muito irrelevante, né? A quantidade vai ser tudo muito pouquinho. Mas junta um montinho de areia para você ver se não dá uma praia, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. A gente precisa tomar água, porque o nosso ritmo de vida, nossa alimentação, nosso estilo de vida exige a remoção diária de toxinas, de resíduos químicos que o nosso organismo é inteligente para fazer. Então, olha só, eu até peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Esse 2,4-D, ele é um herbicida hormonal utilizado para controlar plantas de folhas largas em diversas culturas. Agindo, olha só que eu peguei aqui, ó, causa crescimento desordenado e morte da planta. Por ser um agrotóxico potente, o uso do 2,4-D exige cuidados rigorosos, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual e o respeito a intervalos de segurança para evitar intoxicações em pessoas e danos a culturas vizinhas por deriva. Outro dia, eu falei sobre isso numa aula, né, que tem uma moça aqui em Minas Gerais, plantadora de café, que teve toda a sua cultura de café prejudicada, porque o vizinho fez aplicação de agrotóxico, e aí veio a deriva, né, o vento, e acabou
queimando, contaminando toda a sua plantação. Gente, isso é muito comum. E aí, e agora você imagina a gente está exposto a isso também, de produtos químicos também no ar, no ambiente, nas cidades, o tempo todo. Então, precisa fazer realmente a higiene do nosso organismo. Aqui eu vou entrar num ponto bem delicado, tá? Eu sei que vocês gostam de polêmica. Ingestão de água superalcalina, pH 11,5, pode ou não pode? Vamos ou não vamos fazer? Como que é isso, né? Gente, no Brasil não é permitido fazer a recomendação de água superalcalina para ingestão, tá? É lógico, né? Assim, a água é super perigoso, então pode fazer muito mal para as indústrias farmacêuticas, inclusive, né? Porque pode curar, você corre o risco de, né, ter uma dor de cabeça assim, subitamente resolvida, né, uma gripe, você não precisar tomar um antigripal, pode acontecer também de você ter mais energia, mais vitalidade, então não vamos, né, correr esse risco. Então, existe no Brasil essa proibição do uso dessa água para ingestão, tá? Então, por isso a fabricante não recomenda a ingestão, tá? Contudo, eu até trouxe um link aqui para estar compartilhando com vocês, né? O Japão valoriza muito o uso dessas águas funcionais e mantém ativo vários programas de estudos científicos na área de ERW, tá? Quem quiser pesquisar depois sobre isso aí, ó, são as águas eletrolizadas, tá? É a sigla internacional de água eletrolizada, incluindo recomendações de diferentes tipos de pH para tratamento. Quando nós falamos, né, que no Japão existem mais de 400 hospitais que fazem tratamento com o uso da água superalcalina nos seus procedimentos, nos seus protocolos, é verdade, gente. Hospitais investem muito na hidratação celular para fazer a promoção da autocura, porque a medicação, ela é importante em alguns casos, sim, mas precisa ajudar o organismo a fazer a reestruturação celular. E aí a água superalcalina, ela vem como esse suporte, né? Ela é administrada para fazer com que o organismo consiga tenha mais energia e também reposição de eletrólitos, porque ela é uma água rica em eletrólitos, tá? Aqui no Brasil, olha que interessante, no Brasil não pode fazer a recomendação da água superalcalina para ingestão. Mas a medicina integrativa vem muito forte fazendo a recomendação de água pH 9,5 pela manhã, adicionada de sal, que é a mesma coisa. Que é exatamente a mesma coisa. Entendeu? A diferença é que essa água passada pelo processo de eletrólise faz a separação iônica e te entrega o melhor da água com um pH realmente alcalino mais elevado, né? Sem adição de sódio, tá? Sem adição de mais sódio, né? Então, é isso que é interessante. Vamos lá aqui. E aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês. E esse aqui é um bônus também para quem está na nossa comunidade. Essa etiqueta, para você colar lá nos seus rótulos nas garrafinhas, nas bags, já tem isso disponível para você lá no nosso curso. Você pode baixar em PDF e fazer a impressão da sua etiqueta. Mas aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas possibilidades de uso dessa água, né? Olha lá, desengordurante ecológico. E eu vou mostrar para vocês que existem vários tipos de desengordurante já ecológicos de marcas no mercado disponível, e a sua máquina faz esse desengordurante. Olha que interessante, você não precisa gastar com um produto a mais na prateleira do supermercado. O seu equipamento, a sua usina Kangen, faz um desengordurante ecológico, tá? Ele também é potencializador de detergente. Para quem gosta de ter o seu detergente na pia, por exemplo, você pode melhorar fazendo a diluição dele em água pH 11,5,
tá? Gente, é maravilhoso. Outra coisa, eu já expliquei em outros momentos que o sabão em pó que nós utilizamos, ou sabão líquido para lavar as roupas, a função dele é elevar o pH da nossa água que recebemos da concessionária na nossa máquina. Essa é a função. Então, se você diluir o seu detergente de roupas, seu sabão em pó, seu sabão líquido, em água superalcalina, você vai reduzir o consumo de produto químico e ainda assim fazer uma boa limpeza nas suas roupas. Por quê? A água de pH 11,5, gente, ela é um potente removedor de sujidade e de manchas. Manchas de vinho, de uva, de geleias, todas, de graxa, de canetinha, vários tipos de manchas são removíveis com essa água de pH 11,5, tá? Ela também tem uma característica muito interessante, como ela tem muito essa questão elevada de milivolts, ela é um anti-inflamatório de imersão. Se você tiver com as pernas cansadas, pés inchados, bateu, alguma coisa faz uma imersão ou faz uma toalhinha umedecida com água 11,5, que vai acalmar a pele, que vai acalmar a região, vai desinflamar, vai desinchar, ajuda muito, tá? Eu já falei ali, removedor de manchas, né? Revitalizador de frutas e verduras. Como assim revitalizador? Você pode fazer, por exemplo, deixar a sua fruteira sempre mais bonita, fazendo a borrifação ali de água de pH 11,5, tá? Essas frutas vão permanecer por mais tempo ali hidratadas, né? Porque qual que é o problema da fruta que a gente deixa ali na fruteira, que a gente não consome logo? Ela vai murchando, ela vai desidratando. Então, você pode ter o hábito, qualquer água vai funcionar, tá? Mas a água 11,5, vamos pensar que eu posso fazer essa borrifação ali e manter essas frutas mais bonitas ali expostas, tá? Limpeza em geral, gente, eu uso para limpar a casa, para limpar os panos de chão, tá? Para fazer a limpeza de tudo que vocês imaginarem, janelas, né? Você pode, por exemplo, fazer a remoção dessas partes de janelas que ficam expostas, o vidro. Primeiro você aplicar a água 11,5 vai fazer a remoção da grande sujidade que fica pelo lado de fora das janelas, né? Mão, essas coisas todas, tá? Você pode limpar tudo que for vidro na sua cozinha, tá bom? Removedor de pesticida, né? Como eu já falei aqui para vocês, os agrotóxicos, tá? Incluindo o cloro, tá? Incluindo o cloro. Removedor de maquiagem, gente. É muito bacana isso, principalmente porque não provoca nenhuma irritação na pele, nas mucosas, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu já adiantei bastante coisa aqui dos meus slides, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E aí? Olha só que bacana. O que você me diz? Você quer ter um limpador de frutas e verduras, né? Para fazer a higienização das suas frutas, ou você vai ali na sua máquina Kangen e retira a sua água, fabrica a sua água para fazer a limpeza dos seus alimentos, né? E aqui eu vou mais ou menos falar uma média de valores, tá? Para vocês só compreenderem o benefício que é ter esse equipamento em casa. Esse frasquinho ali, mais ou menos R$200, tá? Porque é um produto importado, orgânico, tem todo um estudo bacana, é um produto muito bom. A sua máquina Kangen também faz isso, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha que beleza isso aqui. Né? Aqui não se atenham a marcas, eu não estou aqui para falar de marcas, eu estou foquem na eficiência do produto. Remove 96% das impurezas. Gente, a água superalcalina faz muito bem para a pele. Faz uma remoção profunda da oleosidade, da sujidade da pele e não causa nenhum dano. A diferença aqui é que você, após utilizar a água de pH 11,5, você precisa fazer um equilíbrio. Por quê? Porque a pele tem um pH 6.
Então, depois de fazer a limpeza, você vai fazer a hidratação, a tonificação da sua pele com uma água de pH 6, que também é chamada de água micelar. Então, assim, você tem tudo isso na sua casa. Esse produto aqui custa em média de 35 a 40 reais. Então, assim, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Olha que interessante. Não oleosa, sem resíduo e sem enxágue. Agora, você imagina um produto, é químico, permanecendo ali no rosto, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Olha o queridinho do Brasil. Olha o queridinho. Tenho certeza que você vai no mercado, você não volta sem um queridinho desse, é ou não é? Pois há muito tempo eu já não uso esse tipo de produto na nossa casa. E foi muito bom desaprender. Lembra que a nossa primeira aula eu falei que o grande diferencial de ser Kangen é desaprender tudo que a gente aprendeu sobre saúde, sobre limpeza da casa, sobre preparação de alimentos, para poder aprender algo novo, aprender uma nova forma, um novo estilo de vida. Exatamente isso. Eu levei um tempo para aprender a utilizar apenas a água para fazer a limpeza, acreditar que eu estava fazendo a limpeza correta, segura e evitando a contaminação por produtos como esse. Novamente, não vamos nos ater às marcas, mas vamos pensar junto. Se você usa detergente, sabão em pó, alvejante, shampoo, maquiagem, imagina a quantidade de produtos, de resíduos químicos nós estamos produzindo diariamente e descartando pelos ralos, que vai para o rio, que vai para as nossas águas, que são águas recicladas, que voltam para as nossas casas, para as nossas torneiras e para as nossas panelas, para o nosso chuveiro. É de se pensar. As nossas águas, as águas entregues pelas concessionárias, são águas recicladas. E quanto mais eu e você conseguirmos substituir o uso de produtos químicos por algo realmente mais sustentável, melhor vai ser para o nosso planeta, para as nossas águas, para as companhias. Porque eles, para consertar tudo isso, coloca-se mais aditivo químico, mais produto, para ter aspecto, aparência e cheiro adequado para entregar na nossa casa. Por isso que nós batemos muito na tecla, gente, a água que recebemos da concessionária está dentro das normas, dentro do padrão, mas é uma água de descarte. Ela não é uma água correta para o organismo, não é uma água correta para a preparação de alimentos, tá? Aí a gente vai ali no na nossa cozinha, né? Passa bastante desengordurante, químico, né? E isso vai deixar resíduos na nossa panela, no nosso fogão, na nossa pia. Aí você fala assim, não, mas na pia ok. Aí você vai lá e corta uma fruta por cima daquela bancada. Aí você vai lá e passa, coloca uma colher. Gente, claro que eu estou falando num nível super microscópico, mas avalia isso, né? Em todos os sentidos, o acúmulo disso tudo. Será que nós não estamos realmente adoecendo mais cedo? Né? É sobre raciocinar. Vamos lá. Olha aí o shampoozinho, né? Quem não gosta de um shampoozinho, né? Quem tem caspa, então, adora esse shampoo, né? E aí eu vou falar para você, sua máquina Kangen produz um shampoo maravilhoso anti-caspa. Você sabia que você pode lavar a cabeça, o couro cabeludo, com água de pH 11,5? Fazer a remoção de, né, aquelas caspas, aquele desconforto, mas importante, você vai lavar e depois você vai enxaguar com uma água de pH 6, porque é a água apropriada, a água correta para o seu cabelo, para a sua pele, ela vai tonificar e equilibrar o pH do couro cabeludo, tá? Mas você pode fazer a limpeza, lavar ali junto com o seu shampoo, lembrando, tudo que for lavar, tudo que for para remover sujidade, tem pH alcalino, precisa quebrar barreiras hidrofílicas, precisa quebrar as gorduras, precisa fazer a remoção.
de sujidade, pH alcalino, tá? E aí a pele, o cabelo, pH 6, então a gente faz a hidratação, a tonificação com a água de pH 6, tá? Olha aí o queridinho. Esse aqui eu gosto de falar. Sabe por que eu gosto de falar desse aqui? Porque esse aqui é um sabão Home Sports. Né? Para que é? Para a galerinha que tem uma transpiração mais, né, mais fortinha, né? Faz atividade física, transpira muito, e aí ele é um sabão especial para lavar esse tipo de roupa, o tipo de tecido. E eu venho falar para você, fazer aquisição ou ligar a sua máquina Kangen, o que dá mais trabalho? Né? A sua máquina Kangen produz uma água de pH 11,5, super alcalina, que não vai estragar o tecido, que não vai manchar, que não vai danificar o tecido, nenhum tecido, tá? E vai fazer a remoção dessas gorduras. Agora, uma coisa mais interessante, além disso, você ainda pode fazer a imersão da sua roupa numa água de pH super ácido, que foi a nossa última aula. Por quê? Porque o odor, gente, ele é bactéria. É o acúmulo disso. E aí, aqui eu volto a falar. Qual a outra água que a gente deve usar? A de ingestão, de pH 9,5. A pessoa precisa, para reduzir os odores do organismo e ter uma transpiração saudável, ela precisa estar desintoxicada. Uma pessoa com odor forte, ela está intoxicada. É simples assim. Então, precisa fazer a remoção dessas toxinas, e isso é com ingestão de água, tá? Ingestão de água de qualidade, né? Uma água Kangen. Vamos lá. Olha aí, né? Adoro, quem não, né? Esse aqui também é o campeão de problemas de pele na mão, né? Inclusive, tem uma pessoa, a minha mãe mesmo foi uma pessoa que ela tem alergia a essa marca, inclusive, a esse tipo de produto aqui, porque fere tudo as mãos, tão agressivo que é. E normalmente a gente utiliza, as pessoas utilizam, a mídia é muito boa nisso, né? Então, assim, a gente é levado a acreditar que o contato não vai gerar prejuízo nenhum, mas gera, gente. O consumo de, olha só, vamos pensar um pouquinho. O consumo de pomada, de antialérgico e de vários outros medicamentos para reverter os sintomas do contato com produtos químicos é imenso. É muito lucrativo. Vocês estão entendendo? É super lucrativo você vender medicamentos para a reversão desses sintomas. Coceira, urticária ali, aquelas bolinhas que dá na mão, agora eu não lembro o nome. Então, assim, a água superalcalina resolve o problema. Né? Vamos lá. O próximo aqui, já são 8 horas. E esse aqui, vocês conhecem esse aqui? Olha só, esse aqui já é um detergente importado, que ele faz a remoção de manchas, é um detergente de roupa, que ele é biodegradável. Aqui não coube todas as informações, mas ele não é testado em animais, ele faz bem para a natureza, ele dissolve. O que eu quero mostrar para vocês? Que existem produtos no mercado, sim, bons, biodegradáveis, mas existe Kangen. Existe água Kangen que você fabrica, você produz isso na sua casa, entendeu? A partir do processo de eletrólise, que é o que a gente realmente precisa. Olha aqui que legal aqui, ó. Até isso aqui, gente, depilação, né? Quem já fez depilação sabe que a pele pode ficar muito irritada, ela pode ficar, às vezes, assim, inchada. E a água de pH 11,5, você pode fazer o contato ali, o uso tópico, que vai trazer calma, vai melhorar a pele, vai regenerar mais rápido. Após o uso, secagem, aplicar, borrifar ali a água de pH 6, né, para novamente tonificar a pele de acordo com o pH da pele. Certo?
ver aqui, o que mais nós temos? Olha aí. Quem conhece essa influenciadora? Quem já viu? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem o grande diferencial de tudo que está disponível hoje, nós temos acesso a muita informação, não é verdade? Tem de tudo. Mesma hora que tem médico falando que é bom tomar água com sal, tem o outro falando que vai dar pressão alta. Então, nós estamos convivendo com a era da desinformação. Antes, a gente não tinha acesso à informação. Agora, tem gente com informação demais e se destaca aquele que consegue comunicar melhor. E aqui eu trago um desafio para vocês. Né? Essa influenciadora aqui, até eu tinha colocado o título de influenza em vez de influencer. Mas com a ideia seguinte, de mostrar para vocês, eu vou desafiar vocês a olhar o perfil, conhecer o que ela fala, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como se analisa um perfil de conteúdo, tá? É uma pessoa aqui, ó, ela é formada em biologia, né? Ela fala muito sobre vários aspectos de saúde, de modinha e tudo mais, só que, gente, é financiada pela indústria farmacêutica. E isso não vai estar exposto, não vai ter um post falando sobre isso. Mas você vai entender, você vai ver nas entrelinhas. E aqui é um exemplo da multidão de outros exemplos que tem na internet. Então, como saber se a informação que eu estou recebendo é coerente? Depende do interesse. Quais são os interesses? Então, assim, eu tive analisando por mais de um ano esse perfil e observando qual é a vantagem que esse perfil tem. Tá? E assim, olha lá, 2,5 milhões de seguidores. Gente que recebe o conteúdo que ela produz, que ela fabrica. E aí eu quero dizer para vocês, olha só, você que conhece água Kangen, que já utiliza no seu dia a dia, que já teve resultados, que tem relatos, não apenas seu, mas de outras pessoas, olha o que acontece. Se você não faz, a indústria farmacêutica faz. E eles colocam muita grana nisso. Porque é interessante fazer com que as pessoas continuem acreditando no viés da doença, do paliativo, sabe, do fármaco. É importante continuar com a cegueira. Então, assim, se você vê os vídeos, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, sejam questionadores, assistam alguns vídeos e raciocinem, porque vocês vão precisar de audácia, de autoridade para levar a mensagem que vocês têm. Se você falar assim, se você for apenas, não, olha, a água é bom. Se você não tiver argumento, se você não tiver conhecimento, se você não tiver estudo, realmente senta e estuda o conteúdo, você não vai conseguir levar uma mensagem, porque diante de você tem gente com todas as ferramentas para o sistema disponível. Então, tenha coragem de realmente levar uma mensagem correta, séria. Mas, assim, libertador. É contra-intuitivo? É contra a massa? É. Por isso que eu gosto de dizer, gente, ser Kangen não é para todo mundo. Por mais que está disponível para todo mundo. Por quê? Porque a gente não precisa ter que convencer ninguém. Nós precisamos viver bem. O nosso estilo de vida, nossa saúde vai declarar isso. Vai mostrar o que é realmente ter saúde. Né? E aí, importante vocês saberem, né? As informações apresentadas neste curso são frutos de pesquisas, estudos independentes, experiências pessoais, compartilhados ao longo da minha jornada com a tecnologia Kangen. Já são 8 anos, quase 9, de uso diário e contínuo da tecnologia Kangen.
Este conteúdo não reflete necessariamente a posição oficial da ENAGC. A ENAGC não faz recomendações médicas, diagnósticos ou prescrições em seus manuais. As aplicações práticas aqui demonstradas têm caráter educacional e inspiracional. Pronto. É isso aí. Agora eu quero saber de vocês.